Nesta dica vou falar de derivadas, mais concretamente da relação entre as ordens das derivadas. Na parte final do vídeo chamarei a atenção também para os critérios de classificação de um exame nacional, onde vou mostrar através de um exemplo alguns cuidados que devemos ter ao dar a resposta final, nomeadamente aqui a uma questão sobre a segunda derivada. É uma chamada de atenção para algum cuidado de linguagem, sob o ponto de vista formal, que devemos ter ao dar a resposta para não nos ser descontado nenhum valor, ok? Portanto, não deixem de ver aqui a parte final do vídeo. Bom, relativamente à derivada, o que nós já sabemos muito bem é isto. A primeira derivada permite estudar monotonia extremos, a segunda derivada permite estudar concavidades e pontos de inflexão. Isso não quer dizer que em determinado exercício, em determinado enunciado, não nos falem da terceira derivada, ou da quarta, ou da quinta. Poderão falar perfeitamente, ok? Nós temos é de ver estas relações de primeira e segunda derivada. Reparem, temos então aqui uma função, aqui a azul, que representa a terceira derivada de uma certa função f. E depois pedem os zeros da quarta e da quinta derivada de f. Bom, esta poderia ser uma pergunta de escolha múltipla, onde tínhamos depois as opções a dizer quais poderão ser os zeros da quarta e da quinta derivada, ok? Reparem que a quarta derivada é nada mais, nada menos do que a primeira derivada desta linha azul que eu aqui tenho, não é? É a primeira derivada porque esta é a terceira e eu quero a quarta, portanto, eu para chegar da terceira à quarta eu preciso apenas derivar mais uma vez. Ou seja, a quarta derivada é a primeira derivada desta. Logo, a relação que eu vou estudar deste gráfico e da quarta derivada é uma relação de monotonia extrema, porque a quarta derivada é então a primeira derivada desta. Logo, os zeros da quarta derivada serão os máximos ou mínimos desta função, que é onde a reta tangente à função tem declive zero, ok? Eu estou então a estudar a primeira derivada desta para fazer a quarta, não é? E, portanto, os zeros da quarta derivada coincidiam com os valores de x, aqui a cor laranja que eu estou aqui a representar, ok? Já a quinta derivada será então a segunda derivada desta. Reparem, para eu chegar da terceira derivada até à quinta, eu tenho que derivar duas vezes. Portanto, a quinta derivada é a segunda derivada desta. Logo, para eu ver os zeros da quinta derivada aqui no gráfico, eu iria ver os pontos de inflexão. Seria então uma questão de escolha múltipla e, portanto, teria de estar assinalado lá em alguma resposta estes pontos onde muda de concavidade, não é? Concavidade voltada para cima, depois voltada para baixo. Aqui neste ponto muda e fica novamente voltada para cima e depois aqui voltada para baixo. Eu vou fazer aqui a preto. Serão então estes pontos de inflexão, o x2, o x4, estas abscissas, o x2, o x4, o x6 e o x8, serão então os zeros da quinta derivada, ok? Bom, eu vou deixar um exercício onde podem aplicar, é um exercício um pouco mais complicado, não deixem de o fazer, que é um bocadinho mais difícil e, portanto, convém evoluirmos um pouco nos exercícios também, não é? Portanto, é um exercício um pouco mais difícil, eu vou deixar aqui o link com a resolução e onde vamos aplicar exatamente isto. Nós, por vezes, queremos estudar máximos ou mínimos de uma determinada função e poderemos ter que fazer a segunda derivada. Porquê? Porque a segunda derivada dá máximos ou mínimos da primeira derivada. Se eu quero estudar os extremos de uma primeira derivada, então eu tenho que fazer a derivada dela, que é nada mais nada menos do que a segunda derivada da função, ok? E, portanto, tentem resolver o exercício, fica aqui a resolução. Eu vou passar, então, ao exemplo que falei sobre os critérios de correção. Está aqui o enunciado do exercício a que eu me vou referir. É um exercício do exame de 2003, primeira fase, segunda chamada. O exercício está resolvido em explicamato.pt, aulas de matemática 12º ano, segundo período, aula 21, exercício 7. Está lá a resolução. Portanto, eu não vou resolver, eu vou passar aqui aos critérios. E os critérios dizem o seguinte: a resposta tem uma cotação de 16 pontos no total, 10 pontos para a explicação do processo, 6 pontos para a resposta. E depois eles, nos critérios, colocam também alguns exemplos de resolução de alunos, que é para os professores que vão corrigir terem mais uma orientação de como poderão cotar a resposta. Reparem, neste exemplo 1, o aluno respondeu desta forma, esta é uma resposta perfeitamente aceitável, tem a cotação total, ele respondeu: a abscissa do ponto de inflexão do gráfico de f é 1,2. 10 mais 6 igual a 16. Tudo correto. E este aluno, o exemplo 2, fez também uma estratégia correta, respondeu bem à questão e no final respondeu: o ponto de inflexão é 1,2. Ele teve um desconto aqui na sua resposta, foi descontado um valor, um ponto, aliás, um valor, um ponto, ok? Porquê é que foi descontado um ponto? Tem unicamente a ver com a resposta que ele deu. O ponto de inflexão é 1,2. O examinando escreveu uma frase incorreta do ponto de vista formal. O ponto de inflexão é 1,2. Está incorreto. Reparem, realmente, um ponto tem duas coordenadas, não é? Um ponto não pode ser 1,2. Este 1,2 é a abscissa do ponto de inflexão do gráfico de f. E realmente, devido só a esta diferença de resposta, os alunos responderam, fizeram uma estratégia diferente de resolução, mas as duas estratégias são aceitáveis.
este aluno viu apenas descontado aqui um ponto, porque respondeu o ponto de inflexão é 1,2. Cuidado então ao responder, porque isto pode ser um pouco intuitivo, um pouco até à pressa, nós podemos dizer, bom, o ponto de inflexão é 1,2. Bem, a abscissa do ponto de inflexão, ok? A abscissa do ponto de inflexão. Vejam como aqui foi descontado um ponto apenas por não referirmos à abscissa do ponto de inflexão, ok? Eu sempre que puder vou nas dicas deixar exemplos assim de critérios de correção para termos algum cuidado nas respostas. Agora ficamos por aqui, então até uma próxima!